Que esta manhã seja realmente um momento de reflexão, de meditação para todos nós, para que a gente possa aos poucos irmos fazendo o nosso aprendizado e também encontrando algumas pistas aí para a gente poder caminhar na direção da nossa própria felicidade e da nossa paz. Estamos dando sequência ao trabalho da obra Autodescobrimento, uma busca interior, do Espírito Joana de Ângeles, obra que nós adotamos para podermos encontrar aí os nossos pontos de reflexão. Como nós ouvimos na própria prece, essa necessidade de conformarmos a nossa vida aos ensinamentos de Jesus, de maneira que façamos a vontade do Pai, como Ele nos asseverou, é muito importante para que nós consigamos ter paz, né? Para que a gente consiga ter saúde, para que nós consigamos ter equilíbrio. Todas as ações que geram e que levam ao nosso equilíbrio, elas passam por esta afirmativa de que nós devemos amar como Ele nos amou. E não é uma tarefa simples, porque em termos de amor somos aprendizes também. Estamos aprendendo, ainda não sabemos, mas aquilo que a gente conhece da gente mesmo, a gente já precisa ir trabalhando para controlar, para podermos direcionar a nossa caminhada. Hoje, o tema do capítulo 7, né, do item 7, é a respeito do cérebro e das suas funções em relação ao espírito e ao emocional. Então, bem rapidamente, nós vamos fazer a primeira parte apenas como citações, para a gente poder conceituar e irmos à parte moral, que já é a página seguinte, a página 91, então. Então, a Joana coloca que o cérebro humano ele pode ser comparado a um computador especial, algo que o homem não tem nem ideia completa ainda do que seja. O cérebro tem funções que a própria ciência desconhece. Ele tem mecanismos desconhecidos ainda do homem e da ciência terrena. Embora se conheça muita coisa e muita coisa se faça a nível cerebral, o cérebro ele é muito ainda desconhecido. É um desconhecido ainda nas suas funções mais profundas, porque a conexão do cérebro com a mente, com o espírito, ela é intrínseca. Então, o homem, desconhecendo as realidades do espírito, não consegue ainda encontrar o liame mais profundo e mais delicado que liga, né, as realidades espirituais com a realidade corpórea. E é através do cérebro que isso é feito, né, através do sistema nervoso, onde as funções físicas vão sendo determinadas e o corpo vai funcionando assim. Estamos colocando bem superficialmente só para a gente entender a questão de que o cérebro ainda é um desconhecido da ciência, embora muito se saiba a respeito dele. Principalmente as áreas mais delicadas, que é as zonas de transição entre a realidade espiritual e a realidade corpórea, que se dá ali na realidade mental. Nós vimos nas obras de André Luiz que quando a pessoa vai desencarnar, ali é o último liame que é cortado. Nós vimos lá na obra que o último liame físico que é cortado do corpo, né, em relação ao corpo, é ali no cérebro. Então os espíritos desligam ali, que é onde então a pessoa realmente deixa o corpo, né, e parte para a realidade espiritual. E o cérebro registra a mente, transformando em pensamento dedutivo pela razão lógica. Então, se o cérebro registra a mente, ele não é a mente. A mente é um ambiente do espírito, onde ele controla a realidade física, onde ele controla o cérebro, mas a mente não é o cérebro. E o cérebro registra a presença dela, porque senão o espírito não teria como comandar o corpo, porque a alma não é matéria. Não sendo matéria, ela não poderia agir diretamente sobre o corpo. Ela não pode agir, porque ela não é matéria. A realidade íntima da alma é desconhecida até mesmo dos espíritos que assessoram a gente aqui nas mediações da Terra. Tanto que eles respondem a Kardec. Quando Kardec pergunta o que é o espírito, eles dizem, são as inteligências que povoam o universo. Ou seja, não tem como definir, porque a realidade íntima da alma, do que ela é feita, as suas propriedades, é desconhecida do homem. O homem não tem capacidade para entender o que é a alma, como ela é composta, do que ela é feita, não tem como compreender isso, né? A alma é uma criação divina, o espírito é uma criação divina, então não há como o homem entender o espírito na sua essência, mas pode compreender dessa forma como os espíritos disseram, que é uma inteligência que vai se comportando na matéria, precisa da matéria para evoluir, então nós precisamos do corpo
nós precisamos do corpo físico para a gente evoluir, mas nós também precisamos manter esse corpo sob guarda, sob cuidados especiais, porque é um empréstimo que nós recebemos de Deus para poder fazermos a nossa evolução. A maneira como nós lidamos com o nosso corpo, ela influi moralmente sobre a nossa essência, sobre nós. E nós responderemos pelo uso que fizermos do nosso corpo enquanto estamos aqui na Terra. Então o cérebro registra a presença da mente, capta do espírito a sua vontade e distribui a sua vontade fisicamente através do corpo. Então o corpo passa, genericamente, então, a agir sob a ação do cérebro por ação da mente, que é o próprio espírito agindo sobre o corpo. Indo aqui para a página 92, então, os espíritos, então, dizem o seguinte, a Joana diz assim: conforme as preferências mentais, os alicerces do subconsciente são compostos dos mais frequentes padrões de pensamento, que estabelecem a conduta do indivíduo, por ser essa de relevante importância no seu relacionamento interpessoal, como na sua vivência existencial. Então, o que preferencialmente nós pensamos? O que passa pela nossa cabeça no dia a dia? O que nós pensamos? Isso determina o que está no nosso inconsciente, o que está lá no subconsciente. Determina quem somos espiritualmente. O que nós pensamos mostra, em realidade, o que está arquivado em nós. As experiências que nós já tivemos ao longo das vidas que já se passaram. Determina quem somos. E esses padrões de pensamento, eles influenciam a nossa conduta. Por quê? Porque o que eu penso determina o que eu faço. E assim por diante. A pessoa fala, mas eu penso em muita coisa que eu não faço. Não faz diretamente. Mas quando nós pensamos em alguma coisa, nós irradiamos uma atmosfera que nos envolve. E toda a nossa vida de relação com as pessoas, nossas experiências com o ser humano, estão baseados nos nossos pensamentos. E eles são proveitosos ou não, de acordo com esses padrões de pensamento. Se eu tenho o hábito de ter pensamentos elevados, pensamentos nobres, pensamentos de confiança, de esperança, de alegria, de otimismo, toda a vida de relação minha com o meu semelhante e com as próprias experiências que eu vou ter, ela é proveitosa. Eu consigo captar das minhas experiências o melhor que elas têm. Mas se eu sou pessimista, se eu sou uma pessoa que detesto as coisas, que não tenho uma boa impressão das pessoas, que eu tenho prevenções, que eu acho que a minha vida é uma porcaria, que eu acho que tudo na minha vida não funciona, se eu tenho pensamentos desse nível, eu vou absorver da vida o que ela tem de pior. Nas minhas experiências, até mesmo as mais agradáveis, eu vou simplesmente captar o que é de pior. Você já viu aquelas pessoas quando vai fazer um passeio, você olha uma paisagem linda, maravilhosa, e fala, olha que coisa linda, aquele coqueiro quebrado ali, ó. Ninguém lembrou de tirar aquilo ali? Aquela visão não é uma visão maravilhosa? Por que ele tinha que ver o coqueiro quebrado ali no canto? Porque os seus pensamentos estão transitando em faixas inferiores de percepção da vida. É pessimista, tem uma visão desagradável das coisas. É uma pessoa que cultiva um ambiente mental negativo. Como cultiva, vai captar o que da vida? O que ela tem de pior. Se olhar para esse salão, se tiver um buraquinho lá no canto, o que é que ele vai ver? Está cheio de quadros, coisas belas, ele vai encontrar o buraquinho lá no canto. Acho que deixaram um buraco lá. Pois é, e onde 99,9% do salão não tem buraco, mas não foi visto. Ele viu aquele buraquinho lá no canto, né? Os discípulos passaram pela estrada e foram tampar o nariz e foram desviando de uma carcaça em decomposição que tinha lá de um animal. Foram desviando, e essa coisa ruim, eca, não sei o quê. Jesus cata um graveto, vai lá, mexe e fala assim, que belos dentes. Entenderam? Que belos dentes. Então até mesmo naquilo que é ruim, encontra alguma coisa positiva. Porque é a mente que determina isso. São os padrões mentais. O que é que eu penso? Como eu estou pensando? Então eu vou absorver da vida conforme os meus pensamentos e sentimentos. Então se eu tenho impressões negativas da vida, eu vou absorver, eu vou ver, eu vou perceber só o que é de ruim. Isso vai tornando a vida da gente como? Amarga. Uma vida que não é prazerosa.
Em lugar algum, em nenhuma experiência a pessoa vai conseguir colher nada de bom. É aquele um que fala, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Rodeado de afetos. Quanta gente já desencarnou por suicídio, deixando cartas dizendo assim, a minha vida não tinha graça nenhuma, a minha vida era uma porcaria, eu não era uma pessoa interessante, ninguém gostava de mim. E quando a pessoa vai embora, muitos e muitos e muitos choram a sua partida. Só que ele não percebia esses afetos, esses amores à sua volta. Porque a sua visão era uma visão pessimista, negativa, sobretudo a respeito de si mesmo. Pode dizer, doutor. O subconsciente ou inconsciente é um reservatório de encarnações passadas. O indivíduo armazena ali aquelas experiências e depois irradia de alguma maneira para o consciente, para o pensamento. E aí dá esses pessimistas, por exemplo, que tem um passado difícil, não soube levar aquilo no passado e tem isso. Agora, o que eu queria saber assim, isso não como é que ele faria um indivíduo desses para evitar ser um pessimista, por exemplo, com aquele reservatório irradiando coisas para o consciente ser pessimista? Tá, doutor Benedito então perguntou se nós temos um reservatório de onde flui tudo, né, que a gente experimenta a nível de mente, de sentimento, de pensamento, como é que o indivíduo vai corrigir isso, né? Como é que ele vai corrigir isso? Já que isso influi... Já que ele só tem essa visão negativa porque ele está se valendo de um conteúdo negativo. Como ele tem um conteúdo negativo, ele está se valendo dela, como é que ele faz? Aí vem a doutrina espírita que diz que é preciso renovar. Nós precisamos renovar esse reservatório. Então são as experiências atuais que vão se contraporem a essas experiências negativas. O que nós fazemos? Percebendo a impressão negativa que flui da nossa natureza em relação ao que nós estamos observando, nós, conscientes disso, precisamos dizer, tudo bem, eu tenho uma visão negativa conscientemente porque trago um conteúdo de experiências ruins em mim, mas eu quero renovar isso, eu quero modificar isso. E começar a observar o contrário do que a sua visão está indicando. Mas tem uma receita infalível para isso, que nós sempre falamos e que nós sempre encaminhamos-nos para ela, porque ela é a única coisa, segundo os Espíritos, e está no Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, o Espírito não salva-se de si mesmo enquanto não aprender a amar o seu semelhante, a amar a vida. E isso não acontece automaticamente. Nós temos que nos matricularmos em tarefas onde os nossos melhores sentimentos são exercitados. A prática do bem renova isso. Ela vai contrapor, ela vai apresentar uma outra realidade mais poderosa e mais forte, porque tudo é padrão de energia. O que flui da nossa natureza tem um padrão de energia que influencia e age sobre a nossa mente. O que eu armazeno também tem um padrão de energia. Só que o bem tem um padrão de energia muito mais poderoso do que o mal, do que o que é negativo. Ou seja, toda vez que eu arquivar um bom sentimento, ele vai, com toda certeza, sobrepor o sentimento inferior que existe em mim, se esse sentimento foi realmente vivenciado por mim. Se não foi uma simulação, se não foi um simulacro. Se eu tomo alguma coisa e dou para alguém apenas para desencargo de consciência, eu permaneço como estou. Mas se eu tomo alguma coisa e dou porque eu entendo que é importante, eu quero ver a felicidade daquela pessoa, eu quero que ela se alimente hoje, por isso eu estou dando aquele alimento para ela, me importo com ela, eu quero vê-la feliz. Eu penso na felicidade dela, no bem-estar dela, na alegria dela, aí eu estou exercitando como alguém que vai a uma academia e exercita um músculo. Aí sim, o fato de eu tomar alguma coisa só e dar, eu posso apenas, a princípio, criar o hábito, para depois desenvolver o sentimento. Mas o sentimento a gente desenvolve quando se importa com o outro, né? E a gente precisa criar essa disciplina, que é a disciplina do bem, que é a única que vai reformar e contrapor as impressões negativas que nós trazemos arquivadas das experiências fracassadas do passado. O que faz a gente ter uma visão pessimista da vida? As experiências fracassadas, do ontem e do hoje. Mas as do hoje nada mais são do que reflexos das do ontem. Porque estamos condicionados, então continuamos a termos experiências fracassadas porque somos induzidos a elas. Tá bom, só que quando eu reformo a minha natureza na prática do bem, eu começo a substituir estas impressões, eu neutralizo
Não é que eu vou eliminar de mim o que eu tenho de inferioridades que eu trago. Não, mas eu vou neutralizar o efeito delas. Por uma força muito mais poderosa que Jesus disse que é a força que move o universo. Porque se Deus é amor, o amor é um padrão de energia do universo. Não é um padrão de energia humano. Não é um padrão de energia de alguma coisa. O amor é um padrão de energia de Deus. Então, se o amor é um padrão de energia do universo todo, de toda a vida, no universo inteiro. Então, é a força mais poderosa que existe. Quando se ama, não há nada que não se possa fazer. Por isso diz Jesus, quem tem maior amor? Aquele que tem coragem de dar a vida pelo seu semelhante. Porque o amor faz qualquer coisa. O amor ele tem um poder incomensurável. Mas nós não compreendemos. O amor não passa, por enquanto, para nós de uma palavra. Que nós estamos engatinhando no seu entendimento ainda. Mas só o exercício dele pode contrapor essas ideias enfermiças e negativas que a gente tem na alma. E como é que a gente aprende a amar? A cartilha. Antigamente tinha uma cartilha chamada Caminho Suave, lembra da cartilha de... A gente aprendeu a escrever letrinha por letrinha? Né? Não tinha cartilha? Você tinha que escrever letrinha por letrinha e ia montando. Hoje os pedagogos não gostam muito dessa cartilha não, né? Mas era a cartilha, Caminho Suave da vida é o Evangelho de Jesus. É a cartilha que nós não queremos. Ah não, isso aí não quero isso aí não, né? Mas, na verdade, é essa cartilha que vai ensinar a gente a escrever páginas novas, né? Para a gente poder deixar as velhas do outro lado. Nós temos que virar a página, não conseguimos virar a página ainda. Estamos lendo as mesmas lições, do mesmo jeito que éramos, só mudamos de corpo. Então, o bem tem esse poder de reformar, de alterar os padrões de energia do espírito, alterando completamente a sua conduta, né? Os seus sentimentos. Sem isso, não há como fazer. Então, agora, como nós já vimos em outros estudos, né, sem criarmos uma disciplina em torno disso, não tem jeito. Mas o pior é que Jesus envia à nossa porta o exercício e a gente expulsa as pessoas da porta da casa da gente. A pessoa toca a campainha e fala, não tem ninguém. Aí não tem ninguém quem atendeu. Ou seja, eu não estou para você. Por favor, não me incomode. Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, aí a pessoa diz assim, mas e se for um desocupado? E se ele estiver mentindo? Eu me lembro de uma pessoa que se apresentou lá, uma mulher que se apresentou lá em casa pedindo alguma coisa para minha mãe, e eu vi pelo vitrô que ela chorava muito pedindo. E a gente começa a imaginar, será que essas lágrimas não são lágrimas de crocodilo? Será que ela não está simulando um choro para poder ganhar alguma coisa? Evangelho segundo o Espiritismo. Não te informes a veracidade das lágrimas daqueles que te pedem. Socorre primeiro, pergunta depois. Porque é um exercício. Não nos importa saber se aquele que nos pede, se o pedido é justo ou não. Não nos importa saber. Isso não é conosco. É um problema dele. Mas para o nosso bem, para que a gente exercite a piedade, a caridade, a compaixão, a misericórdia, é preciso que a gente faça. E como a gente não tem coragem de sair da casa da gente para ir procurar o que precisa, Jesus envia lá na porta da casa da gente. Fala, tem um sujeito ali que está precisando desenvolver um pouquinho de compaixão, vai lá. Pode chorar bastante lá, viu? Chora à vontade, vai lá. Quem sabe você comove as fibras do coração dele. Aí a gente vai lá, aperta o interfone e fala, não tem ninguém. Né? Não tem ninguém. Chama alguém para fazer uma faxina na casa da gente, a pessoa cobra vou falar um valor aleatório que eu não sei quanto custa uma faxina. A pessoa cobra lá R$60. Não dá para você fazer por 55? Quando devia dar para ele 65, né? Não pedir para fazer por 55. Aí o coitadinho que não tem outra alternativa, precisa daquele dinheiro, a hora que você fala para ela, você aceita receber 55? Ela lembra que ela tem 5 filhos para cuidar. 5. E aí, com o coração apertado, ela diz assim, o que eu vou fazer? Tenho que aceitar os 55. Você perdeu a oportunidade de fazer a caridade. Pelo menos de ter sido justo, de ter dado 60, que já é um bem. Pelo menos ter sido justo.
Pelo menos ter sido justo. Como é que a gente quer modificar sentimento? Como é que a gente quer alterar padrão de ideias, padrões de pensamento, padrão de sentimento? A gente devia pagar o quê? 65. Toma, meu filho, mais 5. Porque por causa dos 5 filhinhos dela, ela vai limpar a sua casa por 55. Então, essas são algumas lições da vida. A vida tem muitas lições, se a gente quiser desenvolver sentimento. Por isso é preciso irmos repensando a nossa vida. Repensando. Jesus não falou, quando o discípulo, o doutor chegou lá, o da lei chegou lá para tentar Jesus, é lícito pagar imposto? É lícito ficar dando dinheiro para os romanos? Me dá aí uma moeda. De quem é essa inscrição? De César. Dai a César o que é de César. Virou. E a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Isso aqui. R$65 é de Deus. 55 é de César. 60 é de César. 55 já é injustiça. Aí eu estou cometendo uma injustiça. Né? Aí estou cometendo uma injustiça. Então, a gente tem que aprender. Qual é a cartilha que nos ensina isso? O Evangelho de Jesus. Os seus ensinamentos. Ele disse, olha a frase de Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai atingir o céu interior, porque o céu, como nós imaginamos, não existe, que ninguém espere morrer para ir para o céu, viu gente? Que se for, vai ter uma decepção terrível. Se você achar que vai para o céu depois que morrer, vai ter uma decepção sobre-humana. O céu se faz aqui, dentro da alma. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Ele não falou que tinha um lugar chamado céu que a gente iria para lá. Ele falou, ó, o reino de Deus está dentro de vós. Porque quando o Espírito constrói um céu dentro de si, quando ele desencarna dentro desse ambiente. Do ambiente espiritual que criou para si mesmo. Não importa se ele está aqui, se ele está ali, se ele está lá, ele está feliz. Porque o seu estado de alma é de felicidade, independente do local onde ele esteja, de uma região ou de outra. Porque o céu se constrói dentro da alma. Constrói que jeito? Aí ele ensinou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Se nós não aplicarmos os seus ensinamentos, não vamos para lugar nenhum. Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele esteve presente aqui na formação do planeta. Há bilhões e bilhões de anos, quando isso aqui era um monte de energia que escapou lá do Big Bang, formando aqueles gases, aquela coisa toda, aquelas reações. Jesus estava aqui para coordenar o trabalho de formação do planeta. É o governador espiritual da Terra, é ele que está falando. Ele está dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou essa ponte. Você quer ir para o céu? Ou seja, para um estado de alma que vai te dar uma alegria que ninguém pode tirar, uma felicidade que é incorruptível, que nem a morte destrói. Então tem que construir agora, aqui. Pagando R$55, você não vai para o céu de jeito nenhum. O inferno não existe, tem coisa pior que o inferno. Dizem os espíritos que quem quer saber o que era o inferno, espere pelo tribunal da consciência. Da consciência, não tem um tribunal esperando a gente do outro lado. Não tem ninguém para julgar ninguém. Lá não tem tribunal, não tem martelo, não tem advogado, não tem acusação, não tem nada. Tem um tribunal interior nosso, que é um tribunal da consciência. Quando a gente desencarna, esse tribunal é instaurado imediatamente dentro de nós. E o espírito começa a confrontar consigo mesmo. Ele entra em confronto consigo mesmo e faz uma avaliação de toda a sua vida pormenorizada, detalhe por detalhe, item por item, sem escapar nada. Nenhum palito de fósforo escapa da avaliação íntima da própria consciência. E é ela que determina, é ela que dá os ditames. Nós estamos reencarnados como estamos por causa da consciência. Foi ela que nos ditou as regras da nova encarnação. Porque vendo-se completamente desconfortável ou com bem-estar, o espírito programa a sua vida de acordo com a sua própria avaliação. Então ele faz a própria avaliação. Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Ele não disse que a gente seria julgado por um tribunal. Aquilo que está no Apocalipse bíblico que nós encontramos, aquilo lá é figurativo. É preciso entender de maneira figurada. Não é
Não é o pé da letra que se pega as coisas e achando que vai vir trombeta para cá e anjo para lá. Não é nada disso. Isso tudo está dentro de nós. Tudo isso está dentro de nós. A consciência é um tribunal perfeito, instaurado com fatos reais, verdadeiros. Não é uma coisa simulada, né, que a gente pode... E você não pode defender-se de si mesmo, porque você está no banco dos réus e também é o acusador ali. Não tem jeito, não tem como. E também é o seu próprio advogado de defesa. Então você é tudo, é um tribunal íntimo. É um tribunal perfeito. Então nós precisamos desenvolver esse bem que a gente quer que conduza e que regue a nossa vida, né? Então a Joana fala que conforme as preferências mentais, nós vamos estabelecendo a conduta. Então nós temos que começar a retificar. Por isso asseverou Jesus, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Ele não estava falando de tentação de fora. A religião do passado, as religiões tradicionais, conduzem isso para o pecado, para o sexo, para as coisas ilícitas, que eles chamam de imorais. Jesus estava falando das tentações interiores, daquilo que me expõe, das minhas tendências, que me conduzem para cá ou para lá. Então eu preciso vigiar isso. De acordo com o que vai passando pela minha mente, eu tenho que avaliar para ver se o que eu estou pensando é bom ou não é. Porque se eu dou vazão, né, ao que vai surgindo na minha mente, sem passar por um controle moral, o que vai acontecendo? Não é do moralismo, né? Não é aquilo que é moral para a sociedade, é aquilo que é moral segundo os princípios apresentados por Jesus, não é o moralismo social. Porque tem gente que cumpre todos os seus deveres com a sociedade, a gente muitas vezes cumpre, mas descumpre o seu dever com o seu semelhante, no sentido da convivência. Quantos homens são dóceis lá fora, tratam bem os seus clientes, ganham muito dinheiro porque são esmerados no trabalho, fazem uma série de coisas, mas são tiranos domésticos, tiranos dentro de casa, tratam a sua família, seus filhos, sua esposa, seus irmãos, seus familiares como se fossem nadas, como se fossem pessoas desprezíveis, que ele não tivesse que dar nenhum carinho, nenhum respeito. Então é essa moral que está falando Jesus, não é da outra, que é a moral social de nos comportarmos bem socialmente, para a gente poder colher dali alguma coisa. É óbvio que se eu tratar bem os meus clientes, vou tê-los de novo, né? Eu dou lá um descontinho, uma coisinha, outra. Aí, né? Voltando só aqui, fazendo um adendo, né? Eu posso dar desconto para quem eu estou vendendo. Mas não tenho direito de fazer isso com a coitadinha que tem uns 5 filhos, que foi lá trabalhar para mim por R$60. É diferente, né? Então, ou seja, essa condução social que nós fazemos, ela é um traquejo que a gente adquire para se comportar bem. Mas o que vale para nós a nível de emoção, de sentimento, é o relacionamento um com o outro. É como nós nos tratamos, como nós cuidamos uns dos outros, da felicidade do outro. Aí Jesus deu a receita, faz ao teu semelhante o que você gostaria que te fosse feito. Fazendo assim, a gente vai se equilibrando melhor nos enganos, né? Sempre perguntar. Esse pensamento que eu estou tendo é produtivo para mim? É produtivo para o meu semelhante? Eu vou me prejudicar? Vou prejudicar os outros? Aí a pessoa diz assim, mas os pensamentos que eu tenho, eu não coloco em prática, não prejudico ninguém. Acontece que os pensamentos negativos são irradiados em torno de nós. E muitas criaturas do outro lado comungam conosco desses pensamentos. Nós levamos esse padrão de energia, de vibração, para dentro do nosso lar. Contaminamos a nossa casa. Contaminamos o convívio com a nossa família. Quem, mesmo não vai manifestando por palavras, tem sempre visão pessimista, negativa, destrutiva, odienta em relação à vida e às coisas, transforma o seu ninho doméstico, o seu lar, o convívio da sua família, o seu trabalho, o ambiente de trabalho, num ambiente pesado, difícil de se conviver, atrapalhando o convívio e a vida com aqueles com quem se está relacionando. Então é importante que a gente pense que a mente irradia, né? Nós já aprendemos isso, que a mente ela cria uma atmosfera em torno de nós, que é a nossa aura, ou o nosso campo mental, túnica eletromagnética, como dizem os espíritos. Então várias denominações, né? Mas esse padrão, né? Esse padrão de energia, ele não permanece nos nossos recessos, ele é irradiado. E nós entramos em sintonia com aqueles que estão à nossa volta, com outros que estão à nossa volta. Nós podemos influenciá-los para pior, podemos influenciá-los para melhor,
ou podemos, por sintonia, receber influências perniciosas deles também, tornando pior ainda a nossa situação. Uma pessoa pessimista entra na sintonia de espíritos pessimistas do lado de lá e do lado de cá, tornando pior ainda a sua situação se não corrigir a tempo. Quem acha que a sua vida é uma porcaria, que a vida não serve para nada, não vale nada, com o passar do tempo, esse pensamento vai deixar a sua vida insuportável. Porque comungando de outras mentes nos dois planos da vida, das mesmas ideias, encharcados dessas vibrações, dessas irradiações, a pessoa vai realmente entrar num quadro muito difícil, como alguém que entrasse num trânsito perigoso dentro de um nevoeiro. Imagine você estar num trânsito perigoso, muito perigoso, delicado, e de repente baixasse um nevoeiro, que você não enxergasse além de 2, 3 metros na sua frente. A cautela tem que ser redobrada, porque você pode colidir a qualquer momento. Então, quando nós baixamos esses padrões de pensamento e de sentimento, nós incorremos em graves riscos, inclusive riscos físicos, porque quando eu começo a irradiar para o meu próprio corpo padrões de energias negativos, eu começo a comprometer fisicamente os meus órgãos, as minhas células. Posso infartar, posso ter um AVC. Quantas vezes os médicos não conseguem descobrir a causa de um acidente cardiovascular, um acidente cerebral que alguém teve, o médico não consegue encontrar a gênese daquele procedimento. Por quê? Eles podem ter sido originados dos pensamentos. Padrões de pensamentos negativos, pessimistas, odientos, de inconformação, de vícios, ele pode comprometer a vida orgânica. Podemos ter doenças graves no corpo, inclusive degenerativas. Então nós precisamos cuidar, né, da nossa mente, do que vai no nosso trânsito mental, para a gente entrar numa faixa positiva. Aí ela fala aqui, enfermidades fisiológicas resultantes da somatização dos transtornos psicológicos. Ou a gente tem bem-estar, alegria de viver, ou angústia, destruição, desespero, que acabam fazendo o quê? Porque esses padrões de energia estão no nosso inconsciente, estão no subconsciente e emergem. Para que predomine na experiência humana a saúde ou a doença, a felicidade ou a amargura. Então, corrigindo o nosso jeito de pensar, corrigindo o trânsito mental, nós conseguimos nos auxiliar muito a nível físico e a nível moral. Quantas vezes as pessoas cometem desatinos e falam assim, maldita hora que eu fui fazer aquilo, porque eu não pensei um pouquinho, por que eu não contei até 10? Pois é. Porque como a gente está no clima, né, está encharcado daqueles pensamentos e deixa eles fluírem com facilidade, né, tem gente que se entretém com pensamentos negativos. Se entretém. Acha que aquilo é perfeitamente normal. Uma coisa banal, assim, eu conheci uma pessoa que ele dizia assim, que ele jamais teria coragem de tirar a vida de quem quer que seja. Mas ele só conseguia dormir pensando que ele estava lutando com uma espada com alguém. E claro, como o pensamento era dele, ele sempre vencia e cortava a cabeça da pessoa. Ele falava assim, quando eu cortava a cabeça dele, aí eu sentava numa pedra, relaxava, botava a espada do lado, e aí me dá um sono, eu durmo. Ele dormia entretido por um pensamento de uma luta, ele travava, quando ele ia dormir, ele mentalizava uma luta. Provavelmente, onde que ele está achando essas preferências? Onde que ele está encontrando essas preferências? No subconsciente. De alguma maneira, a violência contida desse espírito, agora não podendo ser exercitada por conta dos freios sociais, da família, da moral agora que ele aprendeu, não podendo ser exercitada, o que ele fez? Ele simplesmente camuflou isso. Mas isso está dentro dele. E flui. E quando essas ideias fluem, nós devemos nos perguntar, o que eu estou fazendo para mudar isso? Eu sou uma pessoa nervosa, não sei, eu sou assim mesmo. Não, ninguém é assim mesmo, eu estou assim.
mas eu posso mudar. O que eu preciso fazer para mudar isso, o meu temperamento? Cuidado com fulano, que fulano é muito nervoso. Não é normal ser nervoso. Pode até ser. Porque, como eu falei, o conteúdo está aqui. A gente não pode negar que tem. Ninguém pode negar quem é. A gente é o que é. Mas nós podemos mudar isso. É preciso tomar providências agora para mudar essa realidade, que é o que o doutor perguntou. Agora nós temos que fazer o quê? Se aquilo está me induzindo à violência, se eu estou sempre irritado, nervoso, eu preciso tomar providência. Mas peraí, o que eu preciso fazer para mudar essa realidade? Vou lá para a cartilha, né? A cartilha Caminho Suave de Jesus, que é aquela que a gente vai abrir e vou começar então a exercitar o que ele ensinou. Aí eu começo a me corrigir, a corrigir o comportamento atual, consequentemente altero o conteúdo também. Aí eu altero a pessoa que eu sou. Sem modificar o meu presente, o que eu estou fazendo agora, não tem como. Quanta gente diz assim, eu sou autêntico, eu sou assim mesmo. Eu não sei ser falso, mas ser comedido, ser prudente, não é ser falso. Eu posso sentir muita vontade de brigar com alguém, de falar uma coisa que eu não devo. Mas aí, tomando consciência de que eu não devo fazer isso, eu não estou sendo falso. Agora, se eu fizer isso apenas para poder ficar bem com a imagem do outro, para conseguir alguma coisa, aí sim, aí é hipocrisia. Né? Toda modificação parte de um ponto, e ela parte do ponto de quem somos. É lógico que eu vou continuar sentindo, durante muito tempo, pensamentos e ideias que não aprováveis, que não são aprováveis. Não tem problema. Mas qual é o meu propósito? Ser diferente. Então, tratar bem os outros, para mim, embora eu queira tratar mal, não é uma hipocrisia. Porque faz parte de uma proposta de modificação minha. Agora, se eu trato os outros bem porque eu quero alguma coisa, aí é hipocrisia. Bom, eu vou te tratar bem porque, entendeu? Eu vou conseguir alguma coisa ali. Aí isso é hipocrisia. Isso não traz transformação para ninguém. Você pode tratar as pessoas bem a vida inteira. Se tiver interesses escusos, interesses ocultos, não existe transformação. Existe transformação quando? Quando eu faço a proposta e, embora sentindo o contrário, faço o que eu devo, mas porque eu tenho como proposta mudar. Não, eu estou com vontade de dizer umas boas lá para aquela pessoa, como diz na língua popular, né? Mas eu não devo fazer isso. Isso está errado. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Então eu vou tratar bem, embora sentindo vontade de dizer o que eu quero. Isso é perfeito, isso é o correto. Porque a gente parte de quem é. Nós partimos de um ponto, né, chamado quem somos, para aquilo que a gente quer ser. Então eu estou me controlando, eu estou me disciplinando, isso é positivo. Altero meus pensamentos, falo, opa, não vou ficar pensando mal dos outros, vou mudar meu pensamento, que negócio é esse? Né? Vocês acham que o pensamento não vai voltar? Vai voltar. De novo vai vir o negócio. De novo a gente corrige o pensamento, fala, opa, isso não está certo, eu não quero. Não precisa se punir porque pensa. Mas também não podemos ser coniventes e deixar o pensamento fluir, né? E achar que é normal. Eu sou assim mesmo. Quem quiser que me aceite assim. Olha, já falamos isso outras vezes. As pessoas aceitam a gente como a gente é. Quantas esposas resignadas, quantos maridos resignados, quantos filhos resignados, quantos amigos resignados nos aceitam quem somos, como somos. Sabe quem que não aceita a gente como a gente é? A gente mesmo. Não aceita. Uma pessoa que passe toda a sua vida sendo grosseiro, o efeito colateral dessa grosseria para ele é terrível. É terrível. O espírito experimenta uma amargura tão grande aqui e depois no mundo espiritual. Uma amargura infinita, porque não se corrigiu, não se modificou, não mudou, não se transformou numa pessoa melhor. As pessoas, todo mundo aceitou, quer dizer, todo mundo cresceu. Porque quem suporta os enganos dos outros, cresce. Mas aquele que comete os enganos não cresce coisa nenhuma, porque foi suportado. De jeito nenhum. Então a gente precisa se corrigindo, né? Alterando a caminhada. Opa, preciso mudar. Que negócio é esse? Né? Eu tenho vontade de pegar o pescoço do fulano, né? Mas não vou fazer isso. Isso está errado, não é? Está errado. Eu tenho que ser melhor, eu preciso ser melhor. E aí eu vou tratar bem a pessoa que eu tenho vontade de pegar o pescocinho dela, entendeu? Vou tratar ela bem, mas não vou tratar porque eu sou hipócrita. Vou tratar bem porque eu fiz um propósito comigo que eu tenho que ser uma pessoa melhor. Então eu preciso tratar bem, embora sentindo vontade de apertar o pescocinho dela. Não tem problema. É assim que a gente cresce. Partindo do ponto de quem
somos para aquele que devemos ser. De onde estamos para onde precisamos ir. Não tem jeito da gente eliminar, né? Bom, a partir de hoje, por isso é que as religiões, com todo respeito, o Espiritismo não tem preconceito com religião nenhuma, mas as religiões salvacionistas, aquela em que você, a partir daquele momento, está salvo, acabou, pagou o passado, não tem conversão automática, isso não existe. Não existe. O Espírito, nós somos quem somos. E o nosso passado está em nós, não tem como apagar. Como é que você vai apagar o passado? Meu filho, a partir de hoje você é um homem novo, tá bom. Muito bem. Aí o coitado não consegue, se suicida. Porque fala assim, tá vendo? Deus não gosta de mim e se mata. Por quê? Porque foi apresentado para ele uma salvação que não existe, automática. A partir de hoje, você aceitou Jesus? Aceitei, não está salvo, acabou. Não, meu filho, é o começo. Se fosse assim, seria muito... É o começo. Aceitou Jesus? Que beleza, maravilha, muito bom. Então agora é daqui para frente. Aqui, meu filho, nós vamos ter que corrigir isso aqui tudo. Não apagou isso aqui. Então, da agora para frente, eu vou mudar minha conduta, mudar meu pensamento, mudar meu sentimento, mas não vou deixar de receber os impulsos, as tendências daquilo que sou, as impressões daquilo que eu sou. Vou continuar sentindo do mesmo jeito. Não adianta a pessoa passar na rua e desejar alguém, depois chegar lá em casa, tirar a roupa e catar um chicote cheio de prego e tum. Não adianta. Está no Evangelho, mortificai o vosso espírito, não o vosso corpo. Se tem alguém que você tem que mortificar, é o espírito. O corpo não adianta bater. O que tem? Por que eu tive ainda uma visão negativa? Né? Por que eu tive um pensamento que não devia ter tido em relação à cobiça? Cobiça não é só em relação à pessoa, não, há coisas, né? As coisas que são dos outros, a pessoa cobiça avidamente aquilo que é dos outros e a felicidade dos outros. Por que eu tenho esses pensamentos? Porque eu sou imperfeito. Então o que eu preciso fazer? Corrigir. Jesus falou, vigia, presta atenção, ora para pedir força. Sentiu que você está no limiar de um desatino moral? Presta atenção, o que eu estou fazendo? Isso não está certo. Não é para se punir, é para parar, pronto. E o que eu preciso fazer agora? Ora. Senhor, me dê ajuda. Não estou conseguindo, o Senhor sabe quem eu sou? O Senhor sabe que eu valho 1 centavo. Então não adianta eu ficar mentindo para o Senhor, então me ajuda. E também aquele exemplo, sempre tem alguém olhando pessoas atitudes para tirar como espelho, né? Por isso que temos que andar. Somos sempre somos sempre o espelho de alguém, né? Alguém se espelha no espelho da vida da gente. Por pior que a gente se acha, né? Isso mesmo. Mas a gente tem que avaliar, né? E a gente não precisa entrar em crise existencial porque descobriu que tem um defeito, um problema. Tá vendo? Eu não valho nada. Uai, o que tem? Deus sabe disso. Eu não presto, Ele sabe. Não precisa ficar preocupado. Descobri que eu sou mentiroso, acabou a vida. Não, meu filho. Isso mesmo, Deus sabe que você é mentiroso. Não tem problema. Eu vou partir de onde eu estou, de onde eu sou. O que eu sou? Então agora o que eu quero ser? Aí é que aí o X da equação é esse daí agora. O que eu quero ser? Então é nisso que eu vou trabalhar. Não é abominando quem sou, não é achando que eu vou deixar de pensar no mal porque eu resolvi fazer o bem. Claro que eu vou pensar, e muitas vezes ainda vai vir na minha cabeça coisas escabrosas. Coisas escabrosas vão passar pela minha cabeça. Não tem problema nenhum. Essa é a pessoa que eu sou. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Então agora eu vou trabalhar para ser melhor. Mesmo sentindo, eu vou fazer diferente. Isso não é hipocrisia. Agora, se eu faço diferente só para conseguir algum tipo de vantagem, aí é hipocrisia. Né? Aí nós chamamos isso de hipocrisia. Aí não há crescimento. Aí não tem... Já ouvi, nos nossos anos de atendimento, eu já atendi religiosos aqui conosco, e pessoas de toda a ordem, né? E um deles disse assim, por que meu Deus está fazendo isso comigo? Ele estava passando por uma doença grave, eu o servi a vida toda. Agora é justo que nessa altura da vida eu tenha uma doença como essa? E o benfeitor, que estava conosco na hora, disse assim, ele não serviu a Jesus, a Deus a vida toda, ele serviu a sua vaidade.
Porque servir a Deus é servir a si mesmo. Quando nós servimos a Deus, o que nós fazemos? Nós nos reformamos. Então, melhorados, eliminamos uma série de desconfortos físicos, de problemas até mesmo orgânicos e morais. Mas se a gente passar a vida toda simulando, como é que eu vou colher onde eu não plantei? Não tem jeito. Quem simula, não colhe. Né? Quem simula, não colhe. Eu tenho que semear. Eu não semeei nada. Aí chega no final da existência, né? Figurativamente falando, o Senhor chama o servo e fala assim, vem cá. Mas Senhor, eu peguei todas as sementes que o Senhor me indicou. Ele falou assim, aí o Senhor vai lá e abre o celeiro e fala, ah lá, você deixou elas todas aí no celeiro, não as usou. Semente da paciência, da tolerância, do perdão, da compreensão, da caridade, da compaixão, da misericórdia, da afabilidade, da doçura, da humildade, da esperança. Essas sementes todas, filho, está aí, ó, está aí no armário. Você não usou, não plantou. Você está reclamando de uma colheita, de uma semeadura que você não fez. Ninguém colhe onde não plantou. Né? Então a gente tem as sementes, né, boas do aprendizado que a gente faz, elas precisam ser semeadas na nossa vida, sem desconsiderar quem somos. Não adianta a gente fingir que é bonzinho, porque a gente não é. Não somos bonzinhos, estamos aprendendo. Né? Então esse aprendizado vai acontecer. Exceção feita aos gravames kármicos, né? Ou seja, aquilo que a gente traz de outra vida, invariavelmente, o que é cultivado e arquivado ao longo das encarnações? O que nós elegemos, o que nós selecionamos como importantes, como ideais, é o que nós vamos arquivando. O que eu seleciono na vida como importante, como ideal, é o que eu vou guardando. E é o que aconteceu nas outras vidas. Né? Agora, eu sofro as consequências disso. Nessa própria vida, o que eu elejo como comportamento, como sentimento, como pensamento, vai determinando a minha caminhada. Com exceção feita, ele diz aqui, para os problemas kármicos. Né? Se eu trago, por exemplo, uma pessoa que nunca fumou e desenvolve um câncer de pulmão ou de esôfago. Alguém que nunca tomou um copo de álcool, nunca comeu nada demais, de repente desenvolve um problema do estômago, de fígado, de rim e tal. Por que eu estou desenvolvendo isso? Se eu nunca me utilizei de nada que fosse nocivo para o meu corpo. Não utilizou hoje. Mas e o passado? E as outras vidas? Então isso são impositivos kármicos. Esse daí, não importa como nós ajamos, nós conseguimos diminuí-los. Agora, para suprimi-los, precisa ter um amor muito maior do que o delito que a gente cometeu. Pode ser que a gente consiga. Mas alguns desses processos kármicos a gente vai experimentar para poder corrigir esse passado em desalinho, melhorando o nosso sentimento, melhorando o nosso pensamento. Ditame esse que a própria consciência determinou. Não foi Deus que fez isso por nós. Como eu falei, o tribunal não é divino, o tribunal é de consciência. Quando a gente desencarna, é o tribunal da consciência que faz a avaliação. E é ele que determina quais são as melhores propostas para o espírito evoluir. E o espírito aceita. Aceita. Então isso chama ditames kármicos, né? Esse aí não tem jeito da gente alterar. Ou a gente pode melhorar, diminuir, corrigir, né? A gente consegue corrigir muita coisa. É normal que se almeje o êxito, a fortuna e o sucesso nos empreendimentos, o progresso cultural, artístico, o interesse de trabalhar, não raro fracassamos nos tentames. A gente quer um monte de coisa, mas muitas dessas coisas nós vamos fracassar. A gente talvez não vá conseguir como nós gostaríamos de fazer. Não porque está sendo vetado para nós, ou que não é permitido que a gente faça aquilo. Em primeiro lugar, porque para algumas coisas nós não temos habilidades. Nós temos pretensões, vontades, mas faltam-nos recursos adquiridos para a gente poder fazer aquilo. Muitas coisas nós vamos fracassar. Até porque algumas delas nós já tivemos e usamos mal. É o que eu coloquei numa palestra, né? A gente pede a Deus dinheiro, muito dinheiro. Aí o Criador olha e fala assim, bom, de acordo com seus méritos, eu não posso te dar muito dinheiro porque você vai se arrebentar de novo. Mas eu tenho uma coisa muito melhor que muito dinheiro para você, no teu caso, no meu caso.
eu vou te dar eu vou deixar que nunca te falte trabalho. Para que do trabalho você consiga o recurso que você precisa para sobreviver tranquilamente a sua vida. E aí a gente tem o trabalho, tem o dinheiro e reclama. Não, mas eu queria aquela fortuna lá. Aquele homem tem um monte de dinheiro, eu também queria. Eu queria morar numa mansão que nem ele mora, queria ter os carros que ele tem, eu queria ter as roupas que aquela mulher usa. Geralmente, quem não tem, ou já teve, usou mal, ou vai ter um dia no futuro. Por enquanto, a experiência que a gente precisa é esta. A gente tem que trabalhar, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é verdadeiramente nosso? Aquilo que para conseguir nós ganhamos com o suor do nosso rosto e não prejudicamos a ninguém. Isso é verdadeiramente nosso, aqui no mundo das formas. As coisas que nós vamos adquirir não podemos prejudicar ninguém, e com o nosso próprio trabalho. Então isso é correto, isso é digno. Né? O restante é acréscimo. Se Deus achar que a gente merece, eu não estou trabalhando, eu não estou me esforçando, eu não estou lutando. Não preciso ambicionar aquilo que está distante das minhas possibilidades, porque se eu tiver que ter, se eu estiver fazendo a minha parte, Ele vai me dar. Se Ele não me deu, porque não é para ter. Porque no balanço lá dos méritos, né, e deméritos, Ele disse assim, não tem jeito. Não dá para te dar essa fortuna que você quer, mas eu tenho uma coisa melhor para você. Você precisa aprender a trabalhar. Você precisa aprender a usar bem o dinheiro. Só valoriza o dinheiro quem trabalha, não é verdade? Quando a pessoa ganha alguma coisa, você pode ver, o que a gente ganha, a gente não tem muito cuidado com aquilo, né? Pode ser uma coisa muito bonita, valiosa, gostosa. Quando você ganha aquilo, é diferente de quando você vai lá e compra. Quando compra, você põe a capa, escova, põe lá e põe para cá, e fica vigiando, né? Agora, quando ganha, joga lá. Porque não foi com o seu esforço, né? Não são valores retirados de você. Por isso que Deus fala, não dá para te dar muito dinheiro, meu filho. Você precisa aprender o que é o dinheiro, o valor que o dinheiro tem. Então você vai trabalhar, nunca vou deixar, não vai faltar trabalho para você, pode ficar tranquilo. Você não vai passar fome, não vou deixar que falte trabalho. Aí a pessoa fala assim, ai meu Deus, quanto que trabalhar? Pelo amor de Deus, ô vida. Vocês sabiam que tem quem quer trabalhar e não consegue? Tem pessoas que não conseguem trabalhar. Não conseguem trabalhar. Não conseguem de jeito nenhum. Por uma série de contingentes. Ou porque estão presos a uma situação na cama ou em algum lugar que não podem se mexer de jeito nenhum e fazer nada. Ou porque não tem aquele empenho, aquela vontade, não consegue. Por uma série de agravantes, a pessoa não consegue trabalhar. E a gente reclama do que a gente tem e pede. Né? Falei também numa palestra, a gente pede saúde. Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Ele olha e fala assim, se eu te curar, você vai fazer tudo o que você já fez. Então, você não tem mérito para a cura, mas eu posso melhorar muito a tua situação. E aí ele acerta o médico, né? E vai lá e fala assim, acertei um bom médico. Na verdade, não foi o médico, qualquer um que ele fosse teria acertado. O médico foi só um instrumento para que Deus concedesse a ele a melhora. Então ele melhora muito, o tratamento funciona. O médico aceita o remédio assim, na primeira. E ele fica, olha, melhorei bastante, agora estou conseguindo fazer um monte de coisa. E fica aguardando a cura a vida inteira, mas a cura não vem, mas a melhora aconteceu. O caso do Chico Xavier. Tomava um monte de remédio por dia e viveu 92 anos. Nenhuma enfermidade tirou a vida dele. Foi apagando que nem uma velhinha. Foi apagando a velhinha que foi... A velhinha foi acabando a cera, né? Foi indo, apagou. Tomando um monte de remédio. Aí a gente fala, me dê, Senhor, me cura. Aí depende. O que você precisa? Da cura ou da melhora? Para continuar se lembrando de que não deve se exceder. Porque a gente se excede em tudo, né? Muitas coisas. Então, a gente recebe a melhora para continuar se lembrando que a gente não deve se exceder. Viemos de um passado onde a gente, abastados, jogamos a nossa saúde fora. Fizemos o que não devia. Atiramos a saúde no lixo. E aí fica criticando, critica o médico, critica o hospital, critica, houve erro médico, pode até haver alguma negligência de um ou outro, mas a maior parte dos casos que não ajuda é o próprio doente. É o necessitado que não tem mérito. O médico pode virar do avesso. Se ele não tiver mérito, ele vai chegar até um determinado limite e ali acabou. E às vezes não vai a lugar nenhum, porque não era para ir a lugar nenhum mesmo. Terminou ali, né? Então vamos
a última ideia para a gente encerrar, né? Ante o insucesso, quando a gente tenta alguma coisa e não consegue, o que a gente fala? Tá vendo? Eu sou um infortunado. O meu destino é ingrato. Tudo dá errado para mim, nada presta, nada funciona. Do mesmo jeito que a gente não deve perguntar por que o outro me feriu, mas por que eu me feri com ele, com o que ele me fez, eu devo perguntar a mim mesmo se a minha vida não tem um caminho como eu gostaria que fosse, talvez até materialmente falando. Por que eu estou passando por essa experiência? Não é tentar encontrar fora de nós a resposta está em nós. O que eu preciso mudar? O que eu preciso alterar em mim para que a minha vida modifique-se? Ninguém vai dar essa resposta para nós. Nenhum entrevistador vai conseguir te dizer isso, porque a resposta está dentro de nós. Eu sei a resposta. O problema é que eu não quero aceitar. Quanta gente é depressivo, toma remédios por anos a fio, porque não tem a vida que gostaria de ter. Porque não tem o marido que gostaria de ter, não tem a esposa que gostaria de ter, porque não tem os filhos que gostaria de ter, porque não tem a condição financeira que gostaria de ter, porque não tem o sucesso profissional que ele vê o outro ter e ele não tem. Quantas lágrimas inúteis existem no mundo por conta do inconformismo nosso diante da vida que a gente tem. Então a gente lamenta, chora, porque não pode ter a vida que a gente gostaria de ter, do jeito como a gente imaginou que deveria. E sente-se então fracassado. E no sentido do fracasso vem então a depressão, a angústia, o desespero e as lágrimas que não são justas, né? As lágrimas da nossa inconformação não são ouvidas por Deus, porque não são justas, não são lágrimas justas. Na nossa inconformação, não. Eu não me conformo com a minha vida. Tá bom. Nós precisamos pensar, né? Meditar a esse respeito, porque a pessoa se vê, então, vitimada por um destino ingrato. Na verdade, o destino não existe. O que existe é uma sequência de fatos, consequências, lei de ação e reação. Muita coisa que está nos acontecendo hoje tem como gênese o quê? Um procedimento negativo, lá em outra vida ou nessa própria vida, né? Nessa existência mesmo, muitas coisas que nós fazemos já geram consequências imediatas. Outras, falta de força para fazer uma coisa, inteligência limitada para outras. De repente a pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto compreender isso, eu não consigo. Mas por quê? Onde estão as sequelas? Se o outro pode, por que eu não posso? Onde estão as sequelas? Primeiro, no nível evolutivo. A outra pessoa pode estar muito mais na frente na evolução do que eu. Já pode ter vivido muito mais vidas que eu, se dedicou muito mais que eu e aprendeu mais. Outras estão no meu próprio descaso com a minha própria vida. Quando tive a oportunidade de aprender, não aprendi. Então por que hoje eu sinto tanta vontade de fazer alguma coisa? Porque eu já posso ter atirado aquela experiência fora. Tive na mão, não usei. Joguei fora, não aproveitei. Agora eu quero. Quero porque sinto falta. O peso do prejuízo está sobre os meus ombros. E eu sinto falta daquilo. Então eu quero fazer, mas não consigo. Qual que é a ideia? Tente. Faça do seu jeito. Do jeito que for possível. E aquilo que não for possível de jeito nenhum, não tem problema. Saibamos esperar. Trabalhando, lutando, se esforçando, fazendo a nossa parte, mas saibamos esperar. Saibamos esperar. Porque a ambição é uma má conselheira. O ideal é um bom companheiro. O idealista vai muito longe, o ambicioso nem sempre. É a diferença do amor e da paixão. A paixão é o fogo de palha. Quando consome a palha, acabou a paixão. O amor não. O amor, né? Eu vi uma cena na internet essa semana de dois velhinhos dormindo abraçadinhos. Segurando na mãozinha e abraçadinhos. Aí está escrito lá, né? Que só o amor permanece ao longo do tempo, sobrevive ao corpo, sobrevive à memória, sobrevive a tudo. O amor sobrevive a tudo. A paixão não. A paixão é o fogo de palha. Acabou a palha, acabou. Extinguiu. Quando o amor acontece, quem está se amando, os que estão se amando são os espíritos. Quando a paixão acontece, os que estão se relacionando são os corpos. E aí passa rapidamente.
Então é importante que a gente pense desse respeito para não fixar negativamente os insucessos da nossa vida, aquilo que a gente não conseguiu alcançar, como coisas perniciosas. Se nós fizermos todo o esforço possível, qualquer insucesso é fruto da nossa inexperiência, da nossa incapacidade de conseguir alguma coisa. O maior sucesso em qualquer empreendimento será sempre o do autocontrole, o do controlar-se nos seus ímpetos, nas suas impressões a respeito da vida e das coisas. Por isso, é preciso que nós, em cada dia, renovemos a nossa esperança, que ao acordarmos de manhã, olhemos para a vida como mais uma oportunidade abençoada de edificarmos valores sublimes, verdadeiros alicerces onde serão edificadas as nossas vidas, bases imperecíveis, onde nossas virtudes e nossos afetos serão construídos sem jamais serem destruídos. E os alicerces da esperança, da compaixão, da piedade, da caridade, da determinação, resumem-se em uma única palavra: o amor. A base sublime de toda a edificação humana. Por isso empenhou-se Jesus Cristo em nos dá-lo como regra máter de toda conduta. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e tudo te será acrescentado. O reino de Deus não é um lugar místico, mas é um estado de alma que se constrói quando se valoriza a vida, quando se respeita o semelhante, quando se pratica a caridade. Neste sentido, a felicidade vai se edificando, a paz vai se instalando e o coração vibra de alegria e de esperança. Pensemos em termos de construção perene e não imediata. Pode ser que aquilo que almejamos agora, ao fruirmos, surge-nos em nova edição, solicitando-nos nova conduta, muitas vezes levando-nos à perdição. Mas quando construímos os valores verdadeiros, na prática incontestável do amor ao próximo, a saúde se instala, as células se renovam, o coração rejuvenesce, o peito floresce e a luz se esplende no caminho, tornando clara a caminhada. Ouça, coração querido, enderecemos nossa prece a Deus, rogando-lhe: Senhor, nosso Pai, que possamos em Ti renovar as forças todo dia, que em Ti possamos encontrar a vontade de viver e de servir, como Teu Filho nos ensinastes. Sê conosco, Mestre, agora e sempre, graças ao bom Deus.